Bom, eu sou o Turicas, também conhecido como Álvaro, e vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre captura de dados com Python. Antes de começar, eu vou dar um disclaimer aqui, que eu vou tentar mostrar um monte de exemplo, então não tentem entender tudo, todas as linhas, cada detalhe, porque todos os códigos que eu vou mostrar estão no GitHub, e depois eu vou ficar aqui até tarde, vocês podem... Tá queimando a luz, é isso? Ah, tá. Então, enfim, tá tudo no GitHub, eu vou botar aqui, não se preocupem com isso aí não. E eu tenho um monte de coisa para mostrar, então eu devo correr um pouquinho. Bom, ali estão os meus contatos, Twitter, GitHub, YouTube, SlideShare. Esses slides ainda não estão no SlideShare, mas eu vou colocar daqui a pouco. Meu e-mail, meu blog, que ainda existe, apesar de estar desatualizado. E, bom, para quem não me conhece, eu trabalho desenvolvendo software em Python, né, programa em Python já tem um pouco mais de 10 anos. E eu trabalho também dando curso de Arduino, principalmente, mas também de Python e outras coisas que eu curto. Trabalho numa startup chamada Onio, lá no Rio, mas eu trabalho remoto. Então eu estou sempre viajando, gosto bastante de viajar. Qualquer evento que vocês tiverem, me convidem, porque eu gosto. Estou sempre na Python Brasil também e tal. Bom, queria saber de vocês aqui, só para eu ter uma ideia do público, como eu não conheço todo mundo, quem aqui já sabe Python, faz alguma coisa com Python? Foi um pouquinho além do Hello World. Ah, beleza. E quem já trabalhou com crawl e parsing de dados? Olha que legal. Maravilha. E análise e visualização de dados? Ó, bacana. Beleza, então vocês sabem mais que eu. Bom, antes de começar a minha palestra, eu queria agradecer a galera da organização. Gostei muito de ter me convidado. E parabéns. Vamos bater uma salva de palmas aí. Eu sei que organizar evento não é fácil. Eu organizei a Python Brasil do Rio, a segunda que teve no Rio, em 2012. E, enfim, a galera tá de parabéns. Gostei muito assim da organização do evento. E tô ligado que dá um trabalhão e todo mundo voluntário aqui fazendo isso. Achei do caralho. Bom, os slides estão nesse endereço aqui, já estão online. Só guardar esse endereço, não precisa ficar anotando nada dos slides, porque só acessar aí já tem tudo lá. E eles estão também no meu repositório lá no GitHub, que depois eu vou mostrar o link para vocês, que tem todos os códigos também. Então, um roteirinho rápido aqui. Eu vou falar rapidinho qual que é a ideia de jornalismo de dados. Aí já vou entrar na parte de captura, normalização, falar um pouco de dados abertos e eu vou tentar mostrar código aqui a maior parte do tempo. Bom, então quando a gente está falando de trabalhar com dados de maneira geral, a gente tem um funil, né? A gente começa primeiro capturando esses dados, então tem que saber onde é que tem aquele dado, onde é que tem aquela informação e eu tenho que achar, né, conseguir um meio de acessar, baixar aquilo ali, para que eu consiga trabalhar na minha máquina. Depois tem uma parte de normalização. A gente tem que pegar aqueles dados que não necessariamente estão num formato legal, né? Trabalhar um pouquinho ali para eles ficarem num formato que dê para a gente começar a fazer qualquer coisa. Seja tirar uma média, né? Então, aqui a gente, por exemplo, tem a parte de você parsear um HTML ou transformar tudo para float, enfim, coisas que dão um certo trabalho. Depois vem a parte de análise, que a gente senta para ver o que tem disponível, né? O que aqueles dados ali podem trazer para a gente de interessante. E a parte de visualização, que é para mostrar para quem é leigo, né, para quem não vai acessar lá o seu banco de dados, né, não vai escrever as consultas na mão, essas pessoas têm que saber, né, têm que conseguir ver o que está acontecendo ali. Bom, a visualização, na minha opinião, é a cereja do bolo, né, onde você trabalha mais a parte visual e tal, e realmente na minha visão, é o que impacta mais o trabalho que você está fazendo. A análise é onde tem aqueles insights, né? Caralho, isso aqui, pô, essa média tem um desvio aqui, não sei o que, você consegue às vezes descobrir coisas ali e é uma parte bem interessante, na minha visão. Normalização é um pé no saco e a captura também é um pé no saco, na minha visão. Para mim, assim, são duas pedras no meio do caminho que estão ali para a gente conseguir chegar até a análise, que é a parte divertida, e depois a visualização, que é para poder mostrar para todo mundo. Para mim é tipo isso dali, ó. Captura e normalização. Para mim esses GIFs resumem bem a parada pelo seguinte: nunca você consegue fazer de primeiro o que você está conseguindo, né? O que você está querendo. Sempre tem um problema no meio do caminho, sabe?
Ou não tem uma API, você tem que parciar um negócio, ou a parada você tem que criar uma conta, pegar um token de autenticação, fazer... Sempre tem alguma parada no meio do caminho, sempre tem alguma burocracia. Isso quando o dado está disponível, né? Estou só falando de dados que já estão disponíveis. Tem vezes que não estão, aí você tem que mandar um e-mail pedindo, enfim. Aí agora eu vou parar de falar nos slides aqui, vou tentar mostrar um pouco de código. Então, vamos falar primeiro da parte fácil, que é mais tranquilo, que quando a gente usa uma API, né? Então, quando alguém já disponibiliza uma API, o cara já pensou que você vai fazer um programa que quer acessar aqueles dados. Isso daí já é meio caminho andado. Então, ele provavelmente já vai disponibilizar aquela informação num formato que já está acessível, provavelmente. E aí, para isso, para começar, a gente pode usar a biblioteca requests. Alguém aqui conhece? Beleza, é bem famosa, né, essa biblioteca. Então, pip install requests. Eu já tenho ela instalada aqui. Para quem quiser depois dar uma olhada na documentação pythonrequest.org. A ideia da biblioteca requests não é necessariamente trazer nada de novo no sentido de funcionalidade, né? Porque a gente já tem coisas que já funcionam, já sempre funcionaram em Python usando o urllib e outras bibliotecas. Mas a ideia da requests é fazer uma API simples de usar, que vai direto ao ponto, né? Então você quer fazer uma requisição get request.get. É isso. Passa ali a URL, passa os dados de autenticação, já pega o status code, já pega os headers, enfim. A ideia é ir direto ao ponto, tá? E para mim isso daqui faz todo sentido. Na verdade, você não quer, por exemplo, ter problema relacionado a HTTP, a socket, no meio do seu caminho. Você quer pegar aquela informação para começar a trabalhar com ela. Então, quanto menor for o atrito ali, melhor. E para mim, quando eu preciso fazer requisições HTTP simples, request para mim é a parada. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vou parar de olhar. Todo mundo consegue enxergar ali? Sim? Não? Será que rola apagar a luz para... Melhorou? Beleza. Então vou abrir aqui o IPython, que vocês já devem conhecer. Vou importar a request. Vou parar de olhar para lá, olhar para a tela aqui, né? E aí já vou fazer uma requisição. Vou fazer uma requisição para esse endereço aqui, que é da API do GitHub. Então a URL é essa daqui. Eu vou colocar aqui que response é request.get dessa URL. Vai demorar um pouquinho, fez a requisição, beleza, os dados já estão aqui. E aí eu consigo já trabalhar com isso aqui. Já tenho o status code, eu posso, né, verificar se não deu nenhum erro e tal. E o legal da biblioteca request é que ela já identifica content type, já tenta identificar automaticamente o encode, né, para já fazer o decode. Então já tenta facilitar ao máximo a sua vida e já te entregar a informação pronta. E nesse caso aqui, tem um método JSON, que eu vou colocar aqui como... Vou chamar de data. Que já pega, se for um JSON, né, já parseia, já me devolve bonitinho lá, parseado. E aqui, por exemplo, eu tenho 30 registros aqui dentro. Isso aqui é o URL dos commits de um projeto meu lá no GitHub. Tá? E aí eu já consigo navegar aqui. Então, for commit in data, print, sei lá, commit. Aí já vai imprimir aqui. Tá? Então, eu já consigo fazer o que eu quero fazer, enfim, análise dos dados que eu quiser e tal. Esse, para mim, esse é um melhor cenário, né? Porque o tempo que eu demorei capturando foi request.get a URL, e o tempo que eu demorei normalizando foi response.json. Ele já fez isso para mim, né? No máximo, talvez, como está em JSON e JSON não tem nada específico para, por exemplo, data, eu vou ter que só parsear esses caras aqui. Mas isso daí é tranquilo, a gente... Mais ou menos tranquilo, né? A gente importa lá, sei lá, o date ou o ISO 8601 e faz o parsing disso aí tranquilo. Beleza. Então, assim, esse é o caso lindo, né? Só que, às vezes, as APIs são um pouco complexas, né? Então a gente acaba apelando para não usar diretamente, por exemplo, a biblioteca request, para usar uma biblioteca que já incorpora, né? já dá uma, digamos, uma orientação a objetos àquela API. Então, aqui, por exemplo, tem uma biblioteca que é a PyGitHub, que você dá lá um import e você já começa a brincar aqui, né, direto na API. Ela já disponibiliza algumas coisas para você, então você não precisa saber as URLs, você já tem tudo ali, né, já PyGitHub ponto qualquer coisa ali, ponto repositório e tal, ela já facilita isso. Então esse seria um segundo nível.
né, eu nem sei se essa é a melhor, eu não acesso a API do GitHub direto assim, mas enfim, tem alguma documentação aqui. Mas enfim, a ideia é que isso daqui é uma maneira mais fácil, né? Só que isso aqui tem um problema. Para cada API eu vou precisar fazer uma biblioteca nova, né? E isso é meio chato, né? Pô, o cara mudou a versão da API, você tem que mudar a biblioteca. O cara criou uma API nova, diferente, você tem que criar uma biblioteca para aquilo. Então, para não ficar tendo um monte de biblioteca, pai, qualquer coisa, teve uma galera do Brasil, inclusive, que criou o Tapioca Wrapper, que ele embrulha, né, as APIs. E a ideia do Tapioca é facilitar ao máximo você criar essas bibliotecas que acessam as APIs. Então é facilitar a vida de quem facilita a sua vida ao acessar a API, basicamente. E aí tem um exemplo aqui que é usando o Tapioca Facebook, né, que você, enfim, já instancia aqui, por exemplo, ele já tem user likes, page, enfim, já tem um monte de coisa ali bonitinha. E para fazer isso aqui, basicamente, você faz um arquivo descrevendo como é que é a API, ele já monta para você bonitinho as classes, monta tudo certinho, tá? Então, para quem vai ter que fazer, sei lá, uma biblioteca cliente para uma API, eu sugiro isso daqui, tá? Mesmo que você não vá disponibilizar uma API para alguém, mas às vezes facilita muito mais se a API já não tiver uma biblioteca para acessar. Você pega o Tapioca, por exemplo, e faz um wrapper para aquela API e usa o seu wrapper do que você ficar acessando a API direto, tá? Ou do que você fazer isso direto na mão. Que, por exemplo, se eu não me engano, foi o que o cara do PyGitHub fez, tá? Então, a ideia aqui é facilitar ao máximo. Percebam o seguinte, como captura e normalização são coisas pé no saco, quanto mais a gente automatizar e facilitar a vida, melhor. Tá? Porque a gente não quer parar nessas etapas, a gente quer pular logo isso para conseguir chegar na parte legal. Então, isso daqui já facilita bastante. Só que nem tudo são flores, né? Então... coloquei aqui no Facebook e tal. Nem tudo são flores, e aí tem alguns casos que a gente precisa capturar dados que não estão disponíveis no API, né? E isso daí começa a ficar um pouquinho mais chato, porque aí você acaba, por exemplo, tendo que navegar no site, você tem que logar no site. Aí tem site que o cara fez, tipo, você fazer uma busca, você faz um post, aí ele te devolve um cookie que tem um hash, e aí te redireciona via JavaScript para uma outra página, sem passar informação nenhuma na query string e tal. E aí ele pega o seu cookie, identifica lá que é aquela consulta que você fez e te retorna a busca. Já encontrei muita coisa bizarra nesse sentido. Então, começa a ficar difícil você, né, fazer esse tipo de coisa. E aí, como cada vez mais os sites têm JavaScript, então tem muita coisa que é carregada em JavaScript, então não adianta você, por exemplo, usar a biblioteca request, porque ela vai só pegar o HTML e não vai rodar o JavaScript que está lá dentro. Ela não vai nem baixar o JavaScript se ele tiver sido referenciado, né, em outra URL. Então aí já começa a complicar um pouquinho. Ou você tem que começar a fazer uma engenharia reversa no código do cara, e aí assim, qualquer paradinha que o cara mudar, você está fudido. Você vai ter que fazer o código todo de novo. E aí engenharia reversa de novo, isso é um trabalho que eu prefiro não ter. E tem outra opção que é, beleza, eu vou então acessar o site como se eu fosse um usuário. E o que eu faço? Eu abro o navegador. Abro o navegador e vou clicando, vou fazendo as coisas como se fosse um usuário mesmo. E aí para isso... coloquei aqui. Esqueci desse slide. Para isso, eu costumo usar o Splinter. Alguém conhece o Splinter aqui? Beleza. O Splinter foi desenvolvido por uma galera que trabalhava na Globo.com, lá no Rio. E a ideia dele é ser meio que um encapsulamento em cima do Selenium e talvez de outros back-ends para poder facilitar a gente acessar navegadores programaticamente, né? Só que com uma API bonita, porque a API do Selenium não é bonita, não é fácil de usar, não é simples, é bem burocrática. Então a ideia do Splinter é tipo a mesma coisa que o Requests faz, né, com relação ao URL lib do Python, que é chatinho de usar e tal, o Splinter faz para o Selenium. Então vou tentar mostrar um exemplinho aqui. Vou importar esse cara, e aí eu tenho vou abrir aqui um browser. E o legal é que eu posso... vamos lá, browser, splinter.browser. Eu posso passar aqui, eu quero que você abra o Chrome. Aí ele vai abrir para mim uma janela do Chrome. Beleza. Vou voltar aqui. Eu podia ter feito um negócio. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não sei se eu vou conseguir aqui. Eu não lembro todos os atalhos do meu gerenciador. Vou deixar assim.
que eu queria colocar do lado aqui, mas eu esqueci qual que é a tecla de atalho que faz isso. Talvez assim. Tá, isso aqui eu movo para lá, vou para lá, vou para lá. Beleza. Então, se eu abrir aqui browser.visit, colocar aqui o ipython.org, vocês vão ver que o site está fora. Não? Tá mais não? Olha! Então, você vê que ele não me retornou ali ainda, porque ele não terminou de carregar a página. Tá? Agora, retornou, beleza. Pelo menos o HTML ele terminou, ele deve estar carregando outras coisas em background. E daí aqui eu consigo fazer algumas coisas bem legais. Tá? Por exemplo, se eu só quero pegar o HTML, não quero navegar em nada, browser.html já vai me retornar direto aqui ele. Tá? Eu não cheguei a fazer nada aqui no... Deixa eu colocar isso aqui para cá. Vamos brincar aqui. Esse cara aqui ajuda bastante, né? O Chrome Inspector, se não me engano. Tipo Firebug para o Chrome. E aí eu consigo no Splinter, por exemplo, se eu tenho o nome de uma div ou a classe dela, eu consigo usar browser.findByName, findByID e tal. Então eu consigo pegar os elementos e, por exemplo, se aquele elemento é um botão, botar um ponto clique. Né? Se é um elemento, se tem um formulário, eu posso colocar direto browser.fill, eu passo o nome do campo, o valor ele já escreve lá. Tá? Então ele faz um monte de coisa legal. Como eu não vou perder muito tempo com isso aqui, eu vou mostrar um exemplo para vocês que eu já fiz. Já está pronto. E aí vocês vão ver ele funcionando. Deixa eu ver onde é que está. Eu movi para cá. Acho que são os testes. Tá aqui. Então, olha rápido. Pronto. O que está acontecendo aqui? Vou tentar mostrar rapidinho. Eu estou acessando o site lá do Tesouro Direto e estou preenchendo um formulário que faz uma simulação de investimento. Tá? E aí, assim fica melhor para ver? Pode ser, cara. Mas eu posso selecionando assim. Pode ser? Então aqui basicamente, browser.fill, tá vendo ali? Eu preencho o formulário. Depois eu espero aparecer, né, resultado da simulação, que a página vai carregando e tal. Aí fico esperando aqui. Pego o HTML, fecho o navegador e retorno o HTML. Então essa função aqui serve para isso. Eu passo para ela os parâmetros, ela vai lá, abre o navegador, preenche tudo e pega o resultado. E é muito mais rápido fazer um código desse, né? Vocês veem, sei lá, 15 linhas de código para fazer isso dali. É muito mais rápido do que a gente ficar vendo qual a requisição que eu tenho que fazer, se eu tenho que pegar o cookie, guardar alguma informação, né, da sessão e tal. Então não precisa fazer essa engenharia reversa, eu uso realmente como se fosse usuário. Óbvio que isso tem um problema que eu estou rodando o navegador, tem que renderizar tudo, enfim, tem... Mas eu consigo mudar também o back-end, eu posso trocar, em vez do Chrome, usar, por exemplo, o PhantomJS, que aí ele não renderiza nada, tá? Mas dá para fazer um monte de coisa, dá para você tirar um print screen da tela, dá para fazer uma parte de coisa. E aqui eu fiz umas outras funçõezinhas que formatam os dados, fazem umas paradas lá e depois só mostram na tela aqui o resultado final, tá? Então o Splinter facilita demais nesse caso, que você não quer pensar em nada, que o site tem muito JavaScript, né, carrega uma porrada de coisa e aí assim, eu tenho usado bastante ele para várias coisinhas legais. Alguém conhece aqui o SquarePy? Legal. Eu não vou falar muito dele aqui, mas ele tem meio que um mix da parte de captura e da parte de normalização também, né? Então ele facilita algumas coisas. Só que pra mim, não sei, eu acho muito ruim, por exemplo, ter que ficar colocando o nome da classe CSS ali, ficar jogando expressão regular. Eu tento, evitar esse tipo de coisa, porque a chance de dar merda é grande, né? Qualquer coisinha que o site mudar, é bem provável que pare de funcionar, né, o seu crawler. Então, eu comecei a fazer uma outra abordagem. Quando eu precisava fazer captura de dados e tal, eu estava tentando isolar ao máximo, igual a gente tenta isolar, né, em Model View Controller e tal, eu estava tentando isolar ao máximo essa parte que faz a normalização, para eu não precisar lidar com ela. Tá? E aí, eu acabei fazendo várias funções e coisinhas que ajudam, facilitam isso. Por conta disso, eu acabei tendo que mexer muito nesse código. Né? Mas quando eu não estou mexendo nesse código, eu estou só usando o código, eu não preciso saber uma linha de HTML, não preciso ver nada. Diga. Não sei se você vai pegar essas perguntas no final, se eu queria deixar... Eu acho melhor deixar para o final, porque eu tenho um monte de coisa para falar. Pode ser? Beleza.
Então assim, o SquarePy é um projeto bem legal também e tem, na verdade a gente tem uma porrada de problema quando a gente fala de captura de dados de maneira geral, né? Tem a questão de, por exemplo, você conseguir capturar no tempo suficiente, né? No tempo razoável, então às vezes você precisa fazer uma captura de milhares de páginas, né? Na época que eu trabalhava na FGV, a gente teve um problema desse, a gente tinha que fazer algo em torno de 200 requisições por segundo para a gente conseguir mais ou menos chegar na velocidade que a gente precisava de ter os dados, né? Então assim, são vários problemas ao mesmo tempo, né? E o SquarePy ajuda também a resolver alguns desses problemas, mas eu não vou entrar em muitos detalhes dele aqui. Tem uma documentação muito boa, assim, eu gosto bastante dele, mas fica para uma próxima porque tem bastante coisa que poderia falar dele. Com relação à normalização, né, então tentando fechar um pouco agora a parte de captura, né? Request, Splinter, tem outras coisas também, tem o próprio SquarePy, mas fechando um pouco agora essa aba, porque a gente tem pouco tempo, falando de normalização agora, tem muita gente que usa o Beautiful Soup, alguém conhece? Então, eu prefiro não instalar, pip uninstall. Tem muita gente que usa direto o LXML, eu também prefiro não usar diretamente o LXML, justamente por aquele motivo que eu falei, né? Eu não quero ter que ficar lidando com o HTML diretamente e tal. Oi? Pois é. Então, assim, as APIs desses caras, na minha visão, não são nada pythônicas, então você não vai trabalhar de um jeito, né, que você está acostumado, já que você trabalha direto com Python. E é aquilo, é sempre um pé no saco, é uma burocracia absurda, sabe? Então, para mim, não faz muito sentido usar, a não ser que seja por uma boa causa. Por exemplo, para escrever uma biblioteca que chama essas bibliotecas e expõe uma API mais bonita, tá? Mais fácil de usar. E é mais ou menos isso que eu fiz com essa biblioteca Rows, que a ideia é você ser um ponto comum, né? Uma interface comum para dados tabulares. E aí ela tem vários plugins, que você põe lá um plugin de HTML, ela consegue passar HTML, um plugin de XLS, um plugin de CSV, né? E você vai juntando tudo, como tem uma interface em comum, qualquer coisa que você adicionar naquela interface, qualquer inteligência, por exemplo, adicionei um algoritmo ali que autodetecta os tipos dos campos. Então se eu estou pegando um HTML, eu não sei quais são os tipos. Mas eu não quero perder tempo parseando e transformando para float, para datetime e tal. Eu quero já jogar o HTML ali e sair brincando. Então, esse algoritmo, como a interface é comum para todos os plugins, qualquer plugin que eu coloque ali, né, que eu faça tanto de importação de dados ou de exportação de dados, eu ganho tudo isso daí. E a ideia dessa biblioteca é ser mais ou menos o que o Splinter né, para o Selenium e que o Request para o URLlib, tá? Então, só que aí não diretamente para uma biblioteca só, né? Não seria só para LXML ou só para o Beautiful Soup, mas para qualquer biblioteca, para a biblioteca CSV do Python, para a biblioteca que lê XLS, que lê XLSX, que lê ODS, que lê PDF, tá? Então vamos mostrar alguns exemplos aqui. Deixa eu fechar essas paradas que eu já falei. Aqui, tá? O SquarePy. Então tá lá no meu GitHub, turicas/rows, tá? Você pode ver que há 2 horas atrás, no último commit aqui, eu coloquei um README que tem vários exemplos aqui, então tentei ser bem didático, tá? Não tem ainda um site bonitinho com tutorial e tal, mas pull requests são bem-vindos. Eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho de como é que eu estou usando nessa biblioteca para resolver alguns problemas. Então, eu vou começar com esse caso aqui, que para mim é bem impactante, porque teve uma época que eu queria pesquisar sobre cidades do Brasil, né? Porque como eu fico sempre viajando, eu estava vendo um lugar para morar e tal, eu queria conseguir ter dados sobre as cidades para poder fazer alguns filtros e ver algumas coisinhas, né? E aí eu comecei a pegar os dados do IBGE, só que tem alguns problemas na minha visão. Tipo, ou você tem que baixar os dados inteiros, e lá dentro você tem que procurar por um código, né? Aí você vai no dicionário de dados, ver o que é aquilo, só que aquilo ali está numa nomenclatura que às vezes não é a nomenclatura normalizada para todos os outros dados daquele mesmo tipo. Enfim, uma zona. E aí eu falei, deve ter alguma maneira mais fácil, né, de fazer isso. Em vez de baixar os arquivos dele direto e ficar tentando decifrar as coisas, eu falei, vou pelo método força bruta, vou pegar tudo do site, porque no site já está bonito, né?
O que eles fizeram basicamente foi ler todos aqueles dados que estão de uma maneira um pouco bizarra e colocaram de uma forma que pelo menos um usuário consegue ler direitinho, né? Beleza, como usuário isso aqui, perfeito, né? Então aqui eu estou vendo, por exemplo, censo 2010, a população residente, comparação dos municípios do estado do Rio de Janeiro, tá? E tem lá aqui os 92 municípios, tudo bonitinho. Agora, programaticamente falando, eu tenho que passear essa tabela aqui, né? Aí já começa aquela parte pé no saco, né? Porra, eu tenho que parar, fazer um negócio. Eu só quero somar quantos habitantes tem no estado do Rio, cara. Aí como é que eu faço? Bom, eu faço assim. Vou pegar aqui essa URL. Vou importar requests. Vou pegar aqui. Vou olhar para a tela, né? Requests.get a URL. Já vou pegar o... Não, vou pegar o content. Vou pegar lá. Aí se eu der um print aqui em response.content, eu já tenho lá o HTML aqui, tá? Beleza. Então qual que é a minha ideia com aquela biblioteca que eu falei, né? Eu não perder tempo normalizando os dados. Da mesma forma que eu normalizo lá no requests em response.json, eu quero facilitar ao máximo essa parte. E aí eu faço o seguinte, tabela rows. Opa, eu não importei, né? Import rows, tabela rows. Import from, aí tem aqui HTML. Eu vou passar aqui, como eu não... Deixa eu fazer o seguinte, from IO import, passar como se fosse um file object para ele. Então eu vou colocar aqui rows, import from HTML, aí eu passo aqui um bytes IO do meu response.content. Só porque é a forma como ela espera receber um file name ou um file object. Beleza. Então, se tudo deu certo, já está tudo aqui. Tabela.fields. Eu tenho aqui o F, município e pessoas. Nesse caso aqui, isso aqui é um dicionário, né, que mapeia o nome do campo para o tipo dele. Aqui ele identificou como Unicode, Unicode e Unicode. Pô, mas você não falou que tinha um algoritmo boladão de detecção e tal? Tem. Só que acontece, isso aqui está tudo com ponto, né? E aí, a biblioteca passa na coluna inteira e tenta ver, pô, isso pode ser float, pode ser float, pode ser float, pode ser float. Não pode ser inteiro, né? Porque ponto não dá para, pelo menos não em inglês, né? Só que ela chega aqui na cidade do Rio de Janeiro, cadê a cidade do Rio de Janeiro? Tem 2 pontos, não pode ser float. Então, essa coluna não pode ser float. Aí ela, então não sei o que é isso. Deixa como Unicode mesmo, que é o que temos. Mas, eu sei que isso daí, né, são números inteiros, né? Você não pode ter float de pessoas. Então, eu só preciso falar, olha só, esses dados estão em PTBR. Estou usando um separador de milhar, né? Aí eu faço o seguinte, em vez de importar direto a tabela ali, eu falo que eu estou trabalhando com esse locale. Então, eu passo aqui falando que eu estou com esse cara, PTBR UTF-8, e aí sim eu importo. Rows. Import from HTML, e aí eu passo aqui bytes IO do meu response.content. Podia ter dado nome para isso aí, né? Beleza, agora importei a tabela. Quando eu for ver os fields, olha só, pessoas já é um integer field, tá? For registro em tabela, print registro. Então já tem aqui, ó, cada registro é um objeto row, desse aqui. O F é um cara Unicode, o município também é um cara Unicode, tem aqui 3 is, ó, a cidade onde eu moro, bonitinho, com acento ali, de boa, e pessoas é um número inteiro, tá? Então daqui eu já consigo, ó que bonito, consigo fazer uma soma, registro ponto, pessoas, for registro em tabela, olha só, tem 15 milhões de habitantes no estado do Rio, de acordo com o censo de 2010. Então, reparem que a ideia é tentar facilitar ao máximo, né? E o bacana é o seguinte, esse objeto table, ele trabalha com qualquer plugin, né, do Rows. Então, da mesma forma que eu peguei lá de um HTML, tirei aquela informação, identifiquei os tipos, joguei na memória, já posso trabalhar com isso daqui em memória, eu posso pegar esse cara agora e exportar. Só que eu posso exportar para HTML, para CSV, para XLS, para qualquer plugin que tem ali. Então eu posso vir aqui, export to, vou colocar TXT, só de sacanagem. Vou colocar aqui rj.txt. Beleza, exportou.
Se eu abrir aqui o meu terminal, em qual diretório que eu estou? Tá. Se eu der um cat aqui no RJTXT, ele já vai aparecer bonitinho a tabela formatada ali. Tá? E isso daí, obviamente, funciona para todos os formatos. Né? Se eu chegar aqui, XLS, jogar aqui. Tem uma função que identifica, não precisa ficar mudando o nome, tem um export to qualquer coisa que já faz, mas eu ainda não fiz muitos testes com essa parte. Então, se eu for aqui e abrir no LibreOffice, tá lá. Tá? E o legal é o seguinte, quando eu exporto, por exemplo, a XLS, se a coluna é uma coluna de date ou date time, ela já exporta com a formatação bonitinha e tal. E mesma coisa na hora de importar. Tá? Então, isso aqui foi uma parada que facilitou demais para mim. E aí, olhando aqui, ó, o código de cada unidade federativa, tá vendo ali 17 ali embaixo? Tocantins então é 17. Ó, São Paulo é 36.